pessoal! Hoje nós vamos falar sobre derivadas. Vamos explicar um pouco como que se chega nesse cálculo utilizando taxa média de variação e limites. Então, se você precisa aprender regras de derivadas, vem comigo! Para que a gente faça o cálculo de uma derivada, nós vamos aplicar o limite para ΔX tendendo a zero da taxa média de variação, que é ΔY sobre ΔX. Em primeiro lugar, se você ainda não sabe calcular taxa média de variação, não deixe de assistir esse vídeo que eu estou deixando aqui para vocês. Agora, se você já sabe, chegou a hora de aprender o cálculo de derivadas. Vou começar com uma função bem simples, com uma função constante. Então, eu coloquei a função y igual a 2. E nós sabemos que essa função derivada, o y' vai ser igual a zero. Mas como que temos que uma função de 2, que é uma função constante, é igual a zero? Quando não é dado o intervalo para o cálculo da taxa média de variação, nós temos que o intervalo ele será de x até x0 mais ΔX. Além dos dois valores de x que são algébricos, nós vamos precisar encontrar dois valores de y, que nós chamamos de y1, quando eu troco o valor de x por x0, aqui como eu não tenho x, eu mantenho 2, e o y2, que é quando eu troco o valor de x por x0 mais ΔX, que como eu não tenho x, o y2 também é 2. E vou então determinar a minha taxa média de variação, ΔY sobre ΔX. O ΔY é o segundo y menos o primeiro sobre ΔX. Porque é o segundo x menos o primeiro. O x0 com x0 eu corto, sobra só o ΔX. 2 menos 2 é 0. Dividido por ΔX é 0. Só que eu não quero a taxa média. Eu quero a derivada, e para chegar na derivada eu tenho que aplicar o limite para ΔX tendendo a zero. Então, limite para ΔX tendendo a zero da taxa média de variação, que é zero, é igual a zero. E através desta demonstração, nós conseguimos definir que a derivada de qualquer função constante é sempre igual a zero. Anotem aí, y igual a c, y' vai ser igual a zero. E vamos agora para mais uma propriedade. Agora eu coloquei para vocês a função y igual a 3x ao quadrado. Começo determinando a taxa média de variação. Quando eu não tenho intervalo, ele varia de x0 até x0 mais ΔX. Ou seja, para eu encontrar o primeiro y, eu vou trocar esse x por x0. Então, y1 é 3x0 ao quadrado. y2, eu vou trocar o x por x0 mais ΔX. Tenho aqui o primeiro x e o segundo x. Então, nós vamos ter 3, vou abrir o parênteses, x0 mais ΔX ao quadrado. Então, o y2 vai ser 3 vezes. Aqui eu tenho uma soma ao quadrado, regra de produtos notáveis. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Esse 3 aqui, ele está multiplicando os termos que estão dentro do parênteses. Então, eu vou fazer a propriedade distributiva. Tocou uma musiquinha aqui perto, mas a gente vai continuar. O segundo y, 3 vezes x ao quadrado, 3x0 ao quadrado. 3 vezes 2, 6x0 ΔX. E 3 vezes 1, 3 ΔX ao quadrado. Tenho o segundo y e tenho o primeiro y. O meu ΔY sobre ΔX vai ser o segundo y, vou só copiar ele aqui, menos o meu primeiro y.
isto dividido por ΔX. Esse 3x0 ao quadrado com esse 3x0 ao quadrado, como um é positivo e outro é negativo, eu posso simplificar ele. Então, eu vou ter que o ΔY sobre ΔX é igual a 6x0 ΔX mais 3 ΔX ao quadrado dividido por ΔX. O ΔX eu consigo colocar ele em evidência para poder simplificar ele com o denominador. Então, ΔY sobre ΔX é igual. Vou pegar um ΔX de cada termo para colocar ele em evidência. Do primeiro termo, que é este daqui, se eu tirar um ΔX, sobra 6x0. Do segundo termo, que é este daqui, se eu tirar um ΔX, sobra 3 ΔX, porque ele era ΔX ao quadrado, dividido por ΔX. Olha lá, o ΔX do numerador com o denominador eu cortei. O que sobra aqui é a minha taxa média de variação. Só que para eu encontrar a derivada, eu vou precisar calcular o limite para ΔX tendendo a zero. Limite para ΔX tendendo a zero de 6x0 mais 3 ΔX. No lugar do ΔX, então, eu coloco zero. 6x0 mais 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0. O resultado eu posso chamar de 6x. E aqui a gente observa que nós podemos usar, então, uma regra, que ela também é conhecida como regra do tombo, que ficaria assim, ó. Y é igual a x elevado a n. O x é a base, o n é a potência. Em que a derivada desta função seria o n, que é o expoente, multiplicando x elevado a n menos 1. Observem a regra aqui nesse exercício. O 2 é o n, o 3 é coeficiente e eu tenho a base x. Se eu fizer aqui 3 vezes 2, dá 6. E do expoente, que era 2, eu tirei 1, ficou 1. Vamos confirmar isso aqui na nossa fórmula, ó. Y' é igual. O n desta função é 2. O 3 eu já tinha, que é coeficiente. O n é 2. Vezes x elevado a 2 menos 1. 3 vezes 2 é 6. 6x, que é exatamente o resultado que nós temos lá na demonstração. Vou fazer mais um caso direto aplicando a fórmula com você. Vamos comprovar esta nossa fórmula através, então, destas funções, encontrando a derivada delas. Y é igual a 4x ao cubo. Então, y', que é a derivada, eu vou manter o 4. Vou multiplicar pelo expoente, que é 3, é o nosso n. Olha lá, o nosso n. Vezes x elevado a n menos 1. Já vou fazer aqui 3 menos 1. É 2. Então, esta derivada vai ser 12x ao quadrado. Olha o próximo caso. Y é igual a menos 2x à quinta. Então, y', que é a derivada, toda vez que for derivada a gente coloca a linha. Se for y, é y'. Se for a, é a'. Se for b, é b'. Se for v, não é v', é v'. E se for u, é u'. H, H'. Mas agora aqui o nosso caso é o y. Então, y'. Vou copiar o menos 2. O n vale 5. Desci o n multiplicando. Mantenho a base x. 5 menos 1 que vai no expoente é 4. Olha lá, n menos 1. Menos 2 vezes 5. Menos 10. X à quarta. É o resultado da nossa derivada de menos 2x à quinta. E agora, o último caso, para finalizar com chave de ouro, um expoente negativo. Eu quero a derivada da função y igual a x elevado a menos 2. Se eu tenho a função y, a derivada vai ser y'. O menos 2 é o meu n. Vou jogar ele para baixo, multiplicando. Menos 2 vezes x. Do expoente eu tiro 1. Se eu tenho menos 2 com menos 1, vou até colocar o passo a passo aqui para vocês, ó. Menos 2 menos 1. Vou só copiar o restante. Menos 2 menos 1.
menos 3. E toda vez que o expoente é negativo, faço a inversão da fração jogando ele para o denominador. Então, a minha derivada vai ser menos 2 sobre x elevado ao cubo. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de deixar o seu joinha e também se inscreva no nosso canal.